25 anos do Tetra hoje. Obrigado, Romário. Obrigado, Bebeto. Obrigado, Bádio. Tetra nas águas abertas também. Ana Marcela Cunha, campeã mundial na maratona aquática. 4º ouro dela em mundiais. E para o Flamengo tentar o Tetra da Copa do Brasil, tem que passar hoje pelo Atlético Paranaense. Vale vaga na semifinal para o Mengão. Muito boa tarde para você, que noite especial, hein? Hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Claro, você vai ver ao vivo na Globo, logo depois de A Dona do Pedaço. Vamos falar muito desse jogo no Globo Esporte, mas antes, gente, notícias do Birubiru, atacante do Botafogo. Ele desmaiou ontem no treino, foi levado para um hospital. Conversar com o Benhur Corrêa, que está acompanhando tudo de perto, tem as informações para a gente. Como é que está o Birubiru, Benhur? Tudo bom, Escobar? Olha, o Birubiru Diego Santos Gama, de 24 anos, está consciente, o estado de saúde dele é estável e ele continua internado nessa clínica aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro para observação. Ele vai passar por uma série de exames que vai determinar exatamente o que aconteceu. Ontem à tarde, durante o treinamento com o Botafogo, ele sentiu um mal súbito e caiu desacordado em campo. Ele foi acudido ali pelos jogadores e a primeira informação que a gente tinha é que tinha sido uma parada cardíaca. Mas o cardiologista dele, doutor Eduardo Saad, diz que pelos exames ainda não pode confirmar se foi uma parada cardíaca ou uma síncope. O Birubiru tem histórico de problemas cardíacos. No ano passado, ele fez uma cirurgia para corrigir uma arritmia cardíaca. E os exames dessa quarta-feira vão ser fundamentais para determinar se ele vai ter que passar por um novo procedimento cirúrgico ou não. O Botafogo vai divulgar um novo boletim médico até o fim dessa tarde, Escobar. Valeu, Benhur Corrêa, com as informações aí sobre o Birubiru. A gente fica na torcida. Obrigado, Benhur. Vou subir aqui para mostrar para vocês a tabela do Brasileirão. O Vasco está muito pertinho aqui da zona de rebaixamento, né? É o 16º colocado, o Fluminense está coladinho aí e é o próximo adversário. Próximo sábado, 11 da manhã, em São Januário. A caixa de areia e seus obstáculos. Uma metáfora da situação do Vasco no Brasileiro. Correr para mudar logo de direção, acelerar para não ficar para trás e ter fôlego para as próximas 28 rodadas. A arrancada pode vir contra o Fluminense no próximo sábado. É o único adversário do Rio que o Vasco já venceu este ano, e 2 vezes. 2 jogos com placar de 1-0 ainda no estadual. Do Vasco! A tranquilidade de Luxemburgo é porque o zagueiro Leandro Castan pode finalmente estrear no Brasileiro. Foram quase 3 meses se recuperando de uma lesão na coxa. A preocupação está do outro lado do campo. O atacante Rossi está suspenso pelo amarelo que levou nesta falta, na derrota para o Grêmio. O lance, revisto pelo VAR, fez o árbitro anular o gol do Pikachu. E a diretoria do Vasco está cobrando na Justiça Desportiva o que considera ser um erro da arbitragem. A partir do momento que tem a anulação do gol e a interpretação de falta, você gera um cartão amarelo para um atleta nosso que fica suspenso de uma partida importante, né? Então, acho que é o conjunto dos fatores, né? Isso nos prejudicou no jogo e nos prejudicará agora, inclusive para a próxima partida. O Rossi é o jogador do Vasco com mais finalizações no Campeonato Brasileiro, média de 2 por partida, apesar de ele ainda não ter marcado nenhum gol. E o seu substituto imediato, o jovem Thales Magno, está com a seleção brasileira sub-17 e não vai ser liberado pela CBF. A opção pode ser o Marrone. Seja qual for a escolha, só uma vitória vai deixar o Vasco numa posição mais confortável na tabela. E o Fluminense está negociando o retorno por empréstimo do Wellington Nem, atacante que foi campeão brasileiro pelo clube em 2012. Está com 27 anos, pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Além dessa negociação, o Fluminense ainda quer contratar um zagueiro e um lateral esquerdo. Detalhes lá no nosso site na internet, o Globoesporte.com. Depois do intervalo, Flamengo na Copa do Brasil. O técnico pega no pé, mas gosta do trabalho dele. O William Arão deve ser titular hoje, mas a escalação não está divulgada ainda não. E tem também a Ana Marcela Cunha, campeã mundial na maratona pela 4ª vez. Na entrada da cidade, a imagem da santa que aparece para uma menina impressiona. Estamos em Farroupilha, na Serra Gaúcha?
A Santa é padroeira dos imigrantes italianos que chegaram ao Rio Grande do Sul no fim do século XIX. Um século depois, um devoto famoso entrou em cena e ajudou a popularizar o lugar. Pode-se dizer, de certa forma, que o Santuário de Caravaggio, ele teve, o Luiz Felipe, um papel muito importante como propagador, como um embaixador do santuário. Esse caminho, Felipão conhece muito bem. Devoto de Nossa Senhora do Caravaggio, ele passa por aqui todos os anos. Agradece e pede proteção. E em 2019, com o Palmeiras na disputa do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil, trabalho e fé não vão faltar. A pé, Felipão veio em 2002, depois de conquistar o Penta. De Caxias a Farroupilha são 18 quilômetros. Ao seu lado, o velho amigo Bagatini, goleiro dos bons, daquele Caxias que tinha o xerife Felipão na defesa. Não é só pedir também, né? Tu tem que agradecer também. Então, eu acho que essa religiosidade ajuda muito e torna as pessoas melhores. E se a Santa ajuda mesmo, quando o jogo está apertado, não custa chamar. Eu estava jogando um jogo e eu estava assistindo. E eu acho que até estava platando, coisa assim. No finalzinho, assim, eu digo, Nossa Senhora Caravaggio, precisamos de um gol. O cara foi lá e pô. Aí ele disse, bem, então faz isso que eu estou precisando. Falando nisso, hoje é decisão. Só um time segue na Copa do Brasil e, se depender dos amigos, a torcida do Palmeiras será ainda maior. Nos times em que ele esteve treinando, a gente sempre esteve ali torcendo na frente da TV para o time dele, o time que ele estava treinando. E o segundo motivo é que o Palmeiras joga contra o Internacional, então eu e toda a nossa família somos gremistas desde a infância e tal, né? Então são duas ocasiões para torcer hoje à noite para o time do Palmeiras. Eu e a esposa dele, a Olga. Dona Olga Colorado. Dona Olga Colorado, você me gozou. Lá cima, mas vou ter que demolir o time de vocês, né? O teu time da Dona Olga. Eu realmente me sinto colorado, entendeu? Mas entre a preferência clubística e torcer para um amigo, vou ficar sempre com o meu amigo. Mas não é só comigo não, vai com todo mundo, talvez comigo tenha ficado um pouco mais evidente. Aos poucos, o elenco vai se acostumando com o Jorge Jesus, que também vai aprendendo certas particularidades do nosso futebol. O novo técnico já foi apresentado ao Maracanã lotado. E a primeira impressão foi ótima. Mas agora é diferente. É jogo eliminatório. É céu ou inferno. Jesus. Na ida, na Arena da Baixada, o Atlético foi melhor. Aliás, bem melhor. O empate acabou sendo um ótimo resultado para o Flamengo. Flamengo empata o jogo. Gabriel. Como na Copa do Brasil não tem meio termo, os fiéis, mais uma vez, vão estar lá. Esse ano, no campeonato da arquibancada da covardia. Os números são impressionantes. Até agora, pouco mais de 890 mil rubro-negros já viram o Flamengo jogar 17 partidas no Maracanã e uma vez no Newton Santos. Ou seja, somando o público de logo mais, que certamente será maior do que 60 mil pessoas, o clube vai ficar muito próximo de bater 1 milhão de torcedores em jogos como mandante no Rio de Janeiro. É gente demais, é apoio demais e, claro, cobranças na mesma proporção. A gente sabe da grandeza desse clube, a gente sabe da grandeza que é vestir essa camisa, a gente joga como se fosse a final de Copa do Mundo a cada partida, a gente entra para dar o nosso melhor a cada partida. Dois rubro-negros, dois ótimos times, um ambiente fantástico. Jorge Jesus talvez não imaginasse que começaria a vida dele por aqui com essa pressão toda. Mas cá entre nós, é melhor assim. Mas tem uma notícia fresquinha e ruim para o Flamengo. O Bruno Henrique não foi nem relacionado para o jogo de hoje. Ele torceu o tornozelo direito contra o Goiás no domingo, não se recuperou a tempo, então o Vitinho deve ser o substituto.